Vamos ler a palavra nesta noite, que se encontra no livro de Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Amém. Glória a Jesus. Podemos louvar a Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluias. Sobre a carta de Efésios, é possível que Paulo tenha escrito esta carta por volta de 60 a 64 a.C., durante a sua prisão em Roma. Ele escreve então esta carta com o intuito de elucidar a unidade da fé cristã, ou seja, que todos ali, tanto judeus como gentios convertidos, faziam agora parte do corpo de Cristo, de maneira que não poderia mais haver divisão entre eles. Afinal, como nós lemos, está escrito: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Jesus Cristo. Em Gálatas 3:28. Aleluias. Glórias a Deus. Ele então nos deixa bem claro que uma vez em Cristo não lhe cabiam mais os velhos costumes. Todos aqueles que passaram a seguir os mandamentos de Jesus não deveriam mais andar segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Eles deveriam então entender que uma vez em Cristo, aleluias, novas criaturas eram, pois todas as coisas velhas já haviam passado e tudo se fez novo, como nós podemos ler em 2 Coríntios 5:17. Nesta carta, Paulo também exemplifica algumas obras daqueles que ainda estão no mundo, aleluia, Jesus, glória a Deus, os quais andam segundo a vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Aleluia. Mas não é isso que nós aprendemos com o nosso Senhor, pois bem sabemos que nós não andamos mais conforme o velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, mas nós nos despimos dele, nos revestindo do novo homem. Aleluia, Jesus, glórias a Deus, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E assim ele diz em Efésios 4:20, aleluia, Jesus, glórias a Deus. E segundo Cristo sabemos que, se permanecermos em suas palavras, verdadeiramente seremos seus discípulos, de maneira que conheceremos então a verdade e a verdade nos libertará. Pois quando nós começamos a seguir Jesus Cristo, passamos a seguir seus mandamentos, a obedecer o que ele nos diz segundo a sua palavra. E é esta verdade, aleluia, Jesus, glórias a Deus, a verdade que ele nos ensina, a qual nos traz liberdade. Aleluia, glórias a Deus. Assim como nós lemos, então podemos entender que o conhecimento liberta, e assim com todas as coisas, pois uma vez que nós não temos conhecimento sobre determinado assunto, ficamos então reféns, aleluias, daquilo que nos é apresentado sobre isso. Não sabemos discernir se é verdade ou não, não somos capazes de formar a nossa opinião sobre este assunto, e muito menos afirmar se concordamos com aquilo ou não. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Nós sabemos disso, como podemos aceitar, aleluia, Jesus, sermos cristãos que não conhecem a Bíblia? Em Timóteo 2 nós vemos Paulo aconselhando aquele rapaz que estava a serviço do reino, para que ele procurasse se apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, que não tendo o que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Não podemos então nos contentar com nada menos do que isso. Devemos conhecer bem aquilo que nós pregamos, aquilo pelo qual nós vivemos.
vivemos. Aleluia, Jesus, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Inclusive, ontem, aleluias, após o evangelismo, enquanto nós estávamos almoçando e conversando, chegamos a determinado assunto onde falamos sobre a importância de estudarmos a palavra de Deus, a importância de entendermos melhor aquilo que está escrito. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E isso também é algo que o nosso pastor volta e meia enfatiza. Aleluias, glórias a Deus. Afinal, nós cristãos somos embaixadores de Cristo e estamos, portanto, a serviço do reino de Deus. Como? Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Como executaremos o nosso serviço da melhor forma se não nos esforçarmos para isso? Afinal, em Jeremias 48:10 nós lemos: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Muitas vezes nós levamos tão a sério o nosso trabalho secular, os nossos estudos, os nossos afazeres terrestres, que acabamos não dando a importância devida ao serviço que nós devemos a Cristo. Sim, eu sei que isso não é de propósito e muitas vezes pode até ser que seja, mas na maioria das vezes não é. Querendo ou não, isso é algo do nosso inconsciente. Aleluias, glórias a Deus. E nós devemos então doutrinar-nos em relação a isso. Glória a Jesus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Afinal, o que poderia ser mais sério? O que poderia ser mais importante? O que poderia ser mais urgente do que trabalhar para que Cristo seja conhecido entre todos? O que seria mais importante para que nós, aleluia, Jesus, glórias a Deus, para nos tirar a visão do conhecimento que Ele nos traz acerca das almas que estão lá fora perecendo sem a salvação? Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Como nós podemos não nos atentar muitas vezes a isso? Aleluia, Jesus, glórias a Deus. O nosso maior trabalho então não é terrestre, mas celestial. Aleluia, glórias a Deus. Devemos dar importância sim ao estudo da palavra de Deus. Devemos conhecer melhor o que Ele diz. Aleluias, glórias a Deus. E da mesma forma, nós devemos buscar com diligência os dons espirituais que Ele tem preparado para cada um de nós. Aleluias, glórias a Deus. Da mesma forma como um ímpio neste mundo, aleluia, Jesus, glórias a Deus, vai atrás da sua herança quando o seu parente morre, de maneira que ele faz de tudo para recebê-la o mais rápido possível. Aleluias, glórias a Deus. Da mesma forma, nós devemos buscar por tudo aquilo que o Senhor tem a nos oferecer. Devemos agir assim, aleluia, Jesus, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, a fim de que possamos contribuir melhor para a edificação do corpo de Cristo, trabalhando em equipe para que almas se rendam a Cristo e colaborando assim para o aperfeiçoamento de todos os santos. Aleluias, glórias a Deus. Não, nós não precisamos saber fazer de tudo. Aleluias, glórias a Deus. E nem é assim que o Senhor opera em nosso meio. Afinal, aleluias, a uns Ele dá o dom da palavra, a outros Ele dá o dom da visão, a outros dá o dom de cura e de profecia, e por aí vai. Ele distribui a cada um conforme Ele quer. Nem todos sabem fazer todas as coisas, nem todos precisam fazer todas as coisas. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cabe a nós então buscarmos saber qual é a vontade do Senhor para nossas vidas, para o que Ele nos capacitou. Pregar o Evangelho a toda criatura é a máxima de todo cristão. Mas de que forma eu posso, aleluia, Jesus, glórias a Deus, contribuir para que isso seja feito da melhor forma possível? Aleluias, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Certo dia, há alguns anos atrás, enquanto eu estava aqui na igreja, aleluias, Jesus, glórias a Deus, o Senhor usou o pastor para falar-me algo, glória a Jesus. E depois de algum tempo, num período em que eu estava buscando do Senhor saber qual era a vontade dEle para a minha vida, para o que Ele havia me chamado
chamado, qual era o meu chamado específico nele. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Numa determinada madrugada, o Senhor me acordou e eu pude ouvir a voz dele na minha mente. Aleluias, glórias a Deus, bem calma. E então eu abri a Bíblia no versículo que ele havia me dito, e ao ler as palavras, ao ler o que estava ali escrito, aleluia, Jesus, glórias a Deus, eu pude testemunhar para o que ele estava me chamando, e também, aleluias, glórias a Deus, ver que aquelas palavras eram exatamente as mesmas palavras que o Senhor havia utilizado o seu servo para me falar anteriormente. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Essa foi somente uma das muitas outras confirmações que eu recebi do Senhor acerca da forma como Ele estava me capacitando para operar em sua obra. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Pois eu pensei que tudo aquilo que eu possa fazer bem não provém de mim mesma, mas dele. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos então buscar com inteireza de coração, conhecer de que forma podemos contribuir para o avanço rápido da obra de Cristo. Pois quando nos batizamos, aleluias, glórias a Deus, atestamos que somos novas criaturas nele, de maneira que vivemos agora não mais para nós mesmos, mas para Ele. E como podemos viver inteiramente para o Senhor, sem nos preocuparmos com a jornada de trabalho que agora nos é proposta? Aleluias, glórias a Deus. Glória a Jesus. Glória ao seu nome, Senhor. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Isso então me lembrou que há um hino na harpa, aleluia, Jesus, que diz: há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Venha alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Sim, há muita coisa a ser feita. Não é por acaso que o Senhor nos diz para que nós venhamos a rogar pelo Senhor da seara, para que envie ceifeiros para a sua seara, pois a seara é muito grande. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Então não é à toa que o Senhor nos instiga a buscarmos sempre mais conhecimento, mais sabedoria, mais dons espirituais, mais amor, mais benignidade, mais da sua presença, mais do seu Espírito Santo. Aleluia, glórias a Deus. Pois Ele sempre tem mais a nos oferecer. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E Ele quer nos capacitar cada vez mais para a melhor operação dentro do corpo de Cristo, para que a igreja venha a ser edificada e assim o Evangelho possa avançar neste mundo. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, louvado é o nome do Senhor. Pois Satanás não está brincando com aqueles que estão no mundo. Aleluias, glórias a Deus. Ele está em todo o tempo fazendo o seu trabalho, e diga-se de passagem, com maestria, porque ele não veio senão para matar, roubar e destruir, levando assim incontáveis almas para o inferno. Ele trabalha 24 horas por dia sem descansar, para que almas caiam no abismo eterno. E o que nós cristãos estamos fazendo em relação a isso? Como nós não podemos nos preocupar com isso? Como nós não podemos sentir a urgência disso? Aleluias, glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. O mundo ao nosso redor exige de nós cada vez mais conhecimento, cada vez mais capacitação, cada vez mais trabalho. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E nós aceitamos isso, de maneira que estamos sempre dispostos a estudar mais, a nos especializarmos mais, a buscar sempre mais, a buscar ganhar mais. Aleluia, Jesus, glórias a Deus.
Vemos então em busca de 1, 2, 3 diplomas, buscamos aprender 2, 3, 4 idiomas, aleluias, fazemos cursos e mais cursos, aleluia, Jesus, glórias a Deus, aprendemos cada vez mais funções e buscamos novas formas de empreender nesta terra. Nós nos enfadamos com as coisas terrenas, gastamos todo o nosso tempo nisso, e o que sobra para Cristo, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Será, aleluia, será que Ele não é digno que os seus servos deem o melhor de si a serviço do reino? Aleluia, glórias a Deus. Será que o mundo merece de nós mais do que o nosso Senhor? Aleluia, glória a Jesus. Porque nós gastamos tanto tempo nos especializando neste mundo, aleluias, glórias a Deus, enquanto deixamos o conhecimento da palavra de Deus de lado? Porque não temos o mesmo empenho nas, aleluias, glórias a Deus, em conhecer a vontade do Senhor, o mesmo empenho que nós dispensamos nas coisas terrestres, nos nossos trabalhos, nos nossos estudos? Por que nós não olhamos para a palavra de Deus, para o serviço do reino? E como, aleluia, Jesus, glórias a Deus, não conseguimos entender que isso aqui é muito mais importante? Como nós podemos negligenciar o estudo das Escrituras, quando está escrito, aleluias, glórias a Deus, nesta mesma palavra que nós lemos, no capítulo 4, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas, ou seja, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra no ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Aleluia, glórias a Deus. Como nós podemos defender a palavra de Deus sem conhecê-la? Aleluias, glórias a Deus. Como nós podemos viver sem saber exatamente o que ela nos diz, sem buscar, estudar esta palavra e extrair dela tudo que o Senhor pode nos oferecer? Aleluia, Jesus, glórias a Deus. O mundo em que nós vivemos atualmente não se contenta mais com um mero vislumbre da palavra de Deus, um mero conhecimento daquilo que as Escrituras dizem. Não, Satanás tem pervertido, aleluias, glórias a Deus, a mente de muitos, de tal forma que até mesmo aqueles que buscam ter uma certa regularidade em ler e estudar as Escrituras podem encontrar certas dificuldades ao contestar estas pessoas. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Jesus. A sociedade atual está exigindo de nós cristãos um profundo conhecimento da palavra de Deus. E quanto mais as coisas caminham para o fim, para que se cumpram as Escrituras, fica cada vez mais difícil pregar a palavra e chamar os pecadores ao arrependimento, pois o temor de muitos está se esvaindo e o amor de muitos está assim se esfriando, conforme a palavra de Deus nos diz. Aleluias, glórias a Deus. Portanto, não é tempo de nós amedrontarmos, aleluias, glórias a Deus. Não é tempo de nos acovardarmos, muito menos dar lugar para preguiça ou para falta de tempo. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Se tem algo que eu aprendi com meu pai bem cedo, foi que não existe falta de tempo.
Porque aquele que quer dá um jeito, quem não quer inventa uma desculpa. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Pois nós sempre encontramos tempo para aquilo que é prioridade para nós. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Então não é por falta de tempo que nós não lemos a palavra, não é por falta de tempo que nós não oramos, não é por falta de tempo que não buscamos entender a palavra e estudá-la. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Mas é sim por falta de prioridade, pois nós sim achamos tempo para fazer tudo aquilo que nós consideramos prioritário. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Devemos então observar o que nós estamos colocando como prioridade e organizar estas prioridades na ordem correta. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Senhor exige de nós que Ele venha sempre em primeiro lugar. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E sendo assim, desta forma, como nós podemos colocar todas as coisas que remetem ao serviço do reino dele em segundo lugar em nossas vidas? Aleluia, Jesus, glórias a Deus. O reino, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sempre devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Fazer a vontade do Senhor antes de todas as coisas. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glória a Deus. Afinal, Cristo exige de nós que nos rendamos a Ele por completo, pois esse sim é o primeiro mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o seu entendimento. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Demonstramos amor ao nosso Deus, fazendo aquilo que Ele nos diz, pois como está escrito, aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Devemos andar então como é digno da vocação a que fomos chamados, fazendo a obra do Senhor com primazia, entregando a Ele sempre o melhor e sempre mais. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. A fim de que o corpo de Cristo cresça, Ele exige de nós o trabalho, e não poderemos, como cristãos, nos contentar em entregar a Ele menos do que a excelência. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Os grandes homens sobre os quais nós lemos na Bíblia são também aqueles, aleluia, Jesus, glórias a Deus, que entregaram sua vida ao Senhor, juntamente com todos aqueles que nós lemos através da história. Eles não eram diferentes de nós, possuíam as mesmas fraquezas, estavam sujeitos às mesmas tentações. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Mas quando nós lemos sobre eles, sobre o seu legado, sobre aquilo que eles fizeram e a marca que eles deixaram na história do cristianismo, aleluia, glórias a Deus, o que nós podemos testemunhar é que eles de fato entregaram suas vidas a Cristo, a serviço do reino, buscando sobretudo o avanço do Evangelho. Aleluia, glórias a Deus. Pois estes homens estavam dispostos a entregar suas próprias vidas por amor a Cristo. Muitos deles enfrentaram diversos perigos, não considerando a sua vida mais preciosa do que levar a mensagem de Cristo aonde quer que fosse. Louvado seja o nome do Senhor. A prioridade deles era o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E eu vejo vários relatos dessa forma, e me encanto toda vez que eu leio acerca de um homem que devotou sua vida a serviço do reino de Cristo. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Será que nós não podemos ser da mesma forma? Será que nós estamos dispostos a fazer o mesmo? A literalmente entregar as nossas próprias vidas a Cristo? Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Pois muitos deles que estavam a serviço do reino enfrentaram diversos perigos, e todos
os dias havia sobre eles a ameaça de morte. Eles poderiam ser mortos a qualquer momento. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Mas como nós vemos, e nós podemos aprender também com Paulo e Silas naquela prisão, aleluia, Jesus, glórias a Deus, eles louvavam ao Senhor, estavam felizes por terem, aleluia, Jesus, participado dos sofrimentos de Cristo, por serem achados dignos de padecer um pouco por Ele, aleluia, Jesus, glórias a Deus, pois não é nem um pouco fácil louvar em meio à dor, louvar em meio às lutas, em meio às tribulações, aleluia, Jesus, glórias a Deus, mas assim eles fizeram, pois eles bem sabiam que ainda que os seus olhos se fechassem neste mundo, eles os abririam na glória e estariam face a face com o seu Senhor, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não importava então o que acontecesse à vida deles, contanto que o Evangelho fosse pregado, contanto que almas verdadeiramente se rendessem a Cristo, pois era isso que lhes dava prazer neste mundo, era isso que lhe traria alegria neste mundo, com que pecadores viessem a se arrepender dos seus pecados, a reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, pois como nós bem sabemos, uma vez que nós o reconhecemos como Senhor e Salvador, se isso for sincero em nossos corações, Ele nos ajudará sim a sermos transformados diariamente para sermos agradáveis a Ele. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que nós venhamos então, aleluias, a crescer na graça e no conhecimento do Senhor, trabalhando para que em tudo Ele seja glorificado, para que a sua palavra seja pregada com maestria e a verdade defendida com todas as nossas forças. Aleluia, estamos a serviço do reino de Deus e devemos agir desta forma, como verdadeiros soldados de Cristo neste mundo, prontos para toda e qualquer batalha e em todo momento, aleluia, glórias a Deus, dispostos a literalmente entregar nossas vidas a Ele, selando o nosso testemunho nesta terra, se preciso for, com o nosso próprio sangue. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Todavia, sem Ele, nós bem sabemos que nada podemos fazer. Que nós venhamos então a rogar que o Espírito Santo de Deus nos capacite para tanto, a fim de que o Evangelho seja pregado em todos os cantos da terra, que o avanço do reino de Deus seja cada vez mais rápido e que nós, aleluia, Jesus, glórias a Deus, possamos ser usados como ferramentas da palavra de Deus neste mundo, como instrumentos da sua vontade, que nós venhamos a deixar as nossas marcas na história do cristianismo, que o Senhor utilize pela sua misericórdia cada um de nós, para que o seu reino, aleluia, Jesus, glórias a Deus, sempre prevaleça, para que o seu corpo cresça e para que a sua igreja seja sempre edificada. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Aleluia, amém. Glória a Jesus. Aquilo que eu não pude então expressar nesta noite, que o Espírito Santo de Deus continue a falar em cada coração.